Vamos falar tudo sobre hand grips com um treinador e com certeza alguém muito melhor para falar sobre isso, um fisioterapeuta. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Rafa Barros, que é o meu fisioterapeuta, o contato dele está aqui na descrição. Me fala, para que serve o hand grip? Tá. Cara, isso aqui é a base, deveria ser a base antes de entrar na musculação, né? Porque como é que você segura as barras? Você precisa dessa firmeza. Essa firmeza é treinada por quem? Os músculos da mão e os músculos do antebraço. Geralmente o pessoal só treina antebraço, mas ninguém treina a mão. Mas quem de fato tem mais efetividade em segurar a barra é a mão, e não tanto o antebraço. O antebraço vai ser a coordenação durante os gestos, por exemplo, a elevação lateral. Se o cara não tem a força do extensor, vai ceder a mão, ele não vai conseguir ter tanta efetividade no ombro. Mas um terra, por exemplo, que você segura com a mão esticada, né, você não faz força nenhuma no braço, é mão puramente. Então o hand grip é essencial para você colocar pós-treino de costas, pós-treino de braço, né, para justamente te trazer essa capacidade de preensão, força máxima e também o endurance. Então quanto tempo você consegue firmar a mão naquela posição. E aí o hand grip você consegue trabalhar infinito. Muito comum, eu mesmo recebo bastante mensagem de aluno da consultoria, que quando começa a fazer um bulk, está progredindo carga, etc., começa a dar gargalo, por exemplo, nas costas. O cara começa a ter que usar straps e tal. Eu sempre oriento fortalecer a pegada, pode até usar um straps ali, inclusive tem vídeo sobre straps, lembra de procurar no Twin Mais Tema, mas sempre oriento fortalecer a pegada para que a pessoa tenha autonomia, né? Consiga fazer o treino sozinho ali, sem nenhum aparelho. Eu passo, logicamente, exercícios de antebraço e tal, mas você diz que o hand grip, por causa dos dedos, é mais eficiente. É mais eficiente, porque o que acontece? Você pode trabalhar ele de diversas maneiras, tanto carga e poucas repetições, 10, 15. É, né? Que esse daqui é um hand grip um pouco mais elaborado, né? Que tem aqueles mais simples. Então, só que os mais simples você consegue comprar ele. É que eu prefiro comprar esses que tem o giro, que você regula, né? Mas tem hand grip de 100 quilos. Esse daqui o máximo é de 40, tá? Então, assim, tem para os bracistas. Os bracistas treinam a mão como se não houvesse amanhã. Como o fisiculturista treina peito, por exemplo, né? Que é o principal músculo dele. Então, assim, você pode colocar de diversas maneiras. Com muita carga, fazendo poucas repetições, ou colocando menos carga, firmando e segurando, né? Isometria, ou você também gera aqueles picos de contração na concêntrica, principalmente, né? Tudo para poder gerar uma adaptação desses músculos que são os intrínsecos da mão, junto com o principal, que é o oponente do polegar, que é o que faz esse fechamento do polegar aqui, entendeu? Então, trabalhando esse conjunto de músculos da mão, você consegue ter uma capacidade muito maior no treino. E faz assim pra gente, Rafa, faz assim, que o senhor é fisioterapeuta, fica pinçando os outros todo dia. Olha o tamanho da mão dele. Tem uma hipertrofia da mão? Essa pergunta eu já recebi bastante. Eu tenho um curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, e aí lá eu falei que tinha, ensinando a montar todos os grupos, etc. E o cara falou, mas não tem exercício pra mão. Eu falei, então, é que não é tão específico. Sim. Hipertrofia a mão. Hipertrofia a mão, tanto que, ó, se você olhar daí, essa minha mão direita, sim, já vi. Você consegue perceber que ela tem, ó, principalmente nessa área aqui, que é onde você gera o pico de preensão. Ó, é diferente da esquerda, percebe? Porque essa aqui é a minha mão dominante. Então, quando eu vou gesticular a cabeça de um paciente, quando eu vou tocar em um ponto mais fino, mexer em ATM e tudo mais, a minha mão direita é dominante. Então, sempre eu faço um pouquinho mais nela. Aí essa daqui faz um pouquinho menos. Então você vê que dentro do mão grande ainda dá para ter uma mais ainda, entendeu? Então assim, o grip é o que vai trazer essa largura da mão. Tá, e como que você, logicamente, precisa de um auxílio, né, totalmente direcionado, todo mundo que está no canal sabe muito bem disso, mas o que você poderia dar de panorama geral, assim? Eu vou fazer todo dia, vou fazer 3 vezes no dia, vou fazer uma vez no mês? É um aparelhinho que você, sentado assistindo o filme, você vai querer ficar assim, ó, o filme inteiro, 1 hora. Vai dar tendinite em tudo. Vai dar uma tendinite em tudo, né? Então, assim, é interessante você colocar, porque é muito fácil acesso e não gera nenhum estresse cardíaco, então não te cansa. Você só fica ali no músculo e tal. Então, o que é importante? Colocar 2 vezes na semana e tá ótimo. As 3, 4 séries. Não precisa muito. Pode fazer com pico e pausa. Depende do objetivo. Depende muito. Mas o interessante é trabalhar sempre esses 3. A força máxima, o pico, né? E volta, pico e volta. E a isometria em si. Porque aí você vai trabalhando
todo esse conjunto muscular para poder estabilizar, inclusive até os ossos do carpo aqui, né? Tá. O pico seria de quanto tempo pressionado? 2 segundos. 1, 2, 1, solta. 2, soltou. 1, 2, soltou. Tá. Com a maior carga que conseguir, Isso. até a falha. 10 repetições ali, tal. Um minutinho de intervalo, 2. Isso. 1 minuto de intervalo, porque é um músculo que vasculariza muito bem, né? Porque você está usando muito. Então isso também, porque se você, por exemplo, a pessoa mexe, um médico cirurgião. Se o cara fizer um hand grip desse aqui antes da cirurgia, ele mata alguém. Você entendeu? Porque fica tão fadigado que ele não vai ter a mesma precisão. Então, tem que ver muito a ocupação da pessoa. Se ela trabalhar com coisa mais fina que exija da mão, foge de fazer antes, né? Deixa para fazer quando não for mais trabalhar Mas e tal. perto da hora de dormir, Exato. Né? Cozinheiro, fica ali horas, às vezes, fazendo alguma coisa. Confeiteiro, né? Vai fazer um bolo. Dá uma costureira. Não dá. Então... Tá. E aí, automaticamente, né, sempre fazer pós-treino, nunca pré-treino. Isso. Porque senão vai justamente tirar, vai cansar a musculatura. A não ser o treino de perna que não tem um terra, né? Um stiff. Mas aí também tudo bem, porque, por exemplo, se tem um terra e a pessoa coloca o strap, pô, mas ela já treinou a mão. Então, sabe assim, se ela... Que nem o pessoal fala muito do strap, né? Desse negócio. Ah, pô, não põe o strap que você vai, né, ficar com falha. Mas se a pessoa está treinando por fora, muito pelo contrário. Quando ela põe strap, ela ganha... É que a maioria quer colocar o strap para não corrigir a falta de pegada. É isso que eu mais vejo. É aí que mora o perigo. É aí que O mora que o pode perigo. acontecer? Aí você acaba tendo uma falha da musculatura e aí vai inflamar tudo depois. Porque o pouco que ela fizer sem já é capaz de inflamar, porque ela tá com muito mais força, entendeu? Sim. Só que aquele membro em específico tá muito atrasado. E o ideal é você colocar o hand grip e o strap. Aí você vive um outro mundo. Porque aí a força na dorsal vem... Pessoal, esse lance de ter uma força maior na pegada não é só, sabe, pra ficar com a mão maior ou qualquer coisa do tipo. É porque realmente vai ajudar, a fazer uma elevação lateral mais forte. Né? E principalmente no peito, com um halter. A pessoa que treina o hand grip fazendo um chest press com um dumbbell é totalmente diferente, porque o punho ele começa a ceder na falha. Só que quem tá com a firmeza muito boa, ele vai do começo ao fim, fica o peito o tempo inteiro. É muito diferente. Pessoal, eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, onde eu falei de como melhorar também um pouco dessa força da pegada, através de isometria, né? Então, dê uma conferida nesse vídeo, que é bem suplementar ao do hand grip.